Oi, gente. Já vem um tempo que eu venho querendo falar sobre o flúor, né, nos produtos de higiene bucal, e esse vídeo foi impulsionado pelo comentário de uma inscrita aqui do canal em um dos meus vídeos, que ela perguntou: o flúor não é tóxico? É justificável utilizar ele nos produtos de higiene bucal? Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês, gente. Nesse vídeo eu vou trazer se existe correlação do hipotireoidismo com o flúor, se existe correlação do câncer com o flúor, se existe correlação da fluorose dentária e fluorose esquelética com o flúor, e se existe correlação da diminuição da inteligência com o flúor, tá certo? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Para vocês terem ideia, eu já estudei cerca de 17 artigos científicos do mais alto nível de evidência científica sobre o flúor e para trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, se eu falei aqui, pode confiar. Se inscreve no meu canal, gente, para que vocês não percam nenhum tipo de conteúdo que eu trago aqui para vocês. São sempre bem pensados de maneira que venha mudar a vida de vocês de alguma forma e todos pesquisados no mais alto nível de evidência científica. Ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo você seja lembrado para vir assistir, tá certo? Então, gente, primeiro vamos entender o que é o flúor. O flúor é um halógeno, ou seja, ele está na 17, né, na casa 17 da tabela periódica, 7A mais precisamente. Ou seja, ele é um não metal. Ele está em abundância no globo terrestre, né, no planeta Terra, principalmente no ar, no solo, nas águas de mares e de rios, em alguns alimentos e bebidas, como chá preto, como camarão e como peixes do mar, principalmente os que têm espinha, né? Assim, quando a gente vai se alimentar, a gente consegue tirar as espinhas dele, aí você tem maior concentração de flúor naqueles peixes. Por que o flúor é o principal ingrediente dos produtos de higiene bucal? Então, gente, o flúor ele foi descoberto há mais de 100 anos e há mais de 70 ele vem sendo utilizado nos produtos de higiene bucal como forma de prevenção da cárie dentária. Para quem não sabe, a cárie dentária é uma das doenças mais prevalentes no mundo e estima-se que 90% da população do planeta Terra possam ter cárie em algum momento da vida. E o flúor, ele tem uma atividade anticárie. Então, essa atividade é baseada em o flúor, ele se liga a cristais de hidroxiapatita. A hidroxiapatita é um dos principais componentes do nosso esmalte dentário e também está presente na nossa saliva. E o flúor, ele é eletronegativo. O que é que isso significa? Ele tem uma afinidade muito grande por minerais como cálcio e hidroxiapatita, formando uma ligação bem forte com eles. Então, o flúor se liga a hidroxiapatita e forma a fluorapatita. A fluorapatita ela é mais resistente à desmineralização dentária proveniente de ácidos de bactérias e de alimentos. Isso deixa os dentes mais fortes e resistentes à ação da doença cárie, porque a doença cárie é baseada em dois tipos de bactérias, né, que são os lactobacilos e os streptococcus mutans, e essas bactérias, elas utilizam os carboidratos, né, a glicose proveniente dos carboidratos, né, a glicose é o último produto dos carboidratos. Carboidratos são pão, macarrão, doces como chiclete, bala, pirulito. Esses carboidratos, eles vão virar glicose, né? E a glicose é um substrato para essas bactérias, principalmente Streptococcus mutans e lactobacilos. E essas bactérias, para absorverem a glicose, elas precisam liberar um ácido, que é o ácido lático, para poder utilizar a glicose como fonte de energia. E o flúor também age impedindo que esse ácido lático possa ser utilizado para a absorção dessa glicose. Então, o flúor age de duas maneiras: no processo de remineralização dentária e também impedindo o metabolismo de carboidratos pelas bactérias que causam a cárie. Por isso que você controla a população dessas bactérias causadoras da cárie e assim você acaba controlando também a doença cárie, tá certo? Que é uma doença multifatorial, ela depende de 3 fatores: alimentação rica em carboidratos, tempo, né, e má condição de higiene, tá certo? Agora que vocês entenderam por que nós utilizamos o flúor no controle da cárie dentária, vamos entender essa relação do flúor com algumas doenças. Então, nesses artigos científicos que eu pesquisei, gente, alguns deles evidenciaram a possibilidade do flúor, né, do excesso de flúor, causar hipotireoidismo. Para quem não sabe o que é hipotireoidismo, é uma disfunção da glândula tireoide, que ela tem um formato de borboleta e fica localizada mais ou menos nessa região. Então, a glândula tireoide, gente, ela utiliza o iodo para produzir hormônios como T3 e T4. Esses hormônios, eles participam de uma série de funções do nosso corpo, entre elas, mobilidade gastrointestinal, aumento ou diminuição de metabolismo, crescimento, uma série de coisas, a tireoide está envolvida, tá certo? Então, quando há uma disfunção dessa tireoide, você pode estar comprometendo uma série de funções do seu corpo. Então, a glândula tireoide, ela utiliza o iodo, que pode ser proveniente da nossa alimentação, principalmente do sal iodado, né? E esse iodo, ele é convertido em T3 e T4. Esse artigo, ele correlacionou a diminuição do iodo e o aumento do flúor com o hipotireoidismo.
Esse artigo foi estudado com alto índice de hipotireoidismo que tem na Irlanda, né, que faz parte do Reino Unido. Então eles perceberam que lá existia um alto nível de fluoretação das águas, algo em torno de 5 miligramas por quilo de peso, e uma diminuição do iodo. Para vocês terem ideia, gente, a fluoretação das águas no Brasil é de 0,5 a 1 ppm, o que equivale a, no máximo, 1 miligrama por quilo de peso. Então lá estava de 5 a 6 vezes maior do que normalmente a gente utiliza aqui no Brasil, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente utiliza mais próximo a 1 ppm, porque quanto mais frio, mais concentração de flúor tem que ter. Já no Nordeste, essa concentração de flúor é diminuída porque aqui é mais quente, tá certo? Lá, essa concentração de flúor estava 6 vezes superior. Eu não sei qual seria o motivo, se é proximidade com minas de carvão, se seria poluição, ou se seria fluoretação natural das águas, tá certo? Então, correlacionou o hipotireoidismo com essas populações da Irlanda. Mas evidenciaram que essa população também tinha baixa ingestão de iodo. Ou seja, o iodo e o flúor são antagonistas, mas eles competem pelo mesmo sítio. Digamos, existe uma casa, né? E o iodo e o flúor querem morar nessa casa. Porém, o iodo, ele tem prioridade de morar nessa casa, porque ele tem bom crédito no mercado e ele já tem o crédito pré-aprovado para comprar essa casa. E o flúor não tem isso. Mas o iodo está mais fraco, está em baixa, e o flúor está em maior quantidade. Então o flúor vence na luta. Por ele ter mais quantidade, ele vence na luta e entra nessa casa. E ele começa a inativar o iodo porque ele está presente nessa casa, tá certo? Mas, gente, se o iodo estiver em quantidade saudável, né, em quantidade equivalente suficiente, o flúor nunca vai entrar nessa casa, porque o iodo tem prioridade. Então, esse estudo correlacionou o flúor com o hipotireoidismo, e no final a gente entende, que depois de ler todo o processo que foi estudado, que o problema aí não era o flúor, e sim a diminuição do iodo. Porque se tivesse iodo em quantidades suficientes, o flúor não teria causado o hipotireoidismo. Além do mais, as concentrações de flúor nessa população estão a níveis acima dos recomendados pela OMS. Então, aí tá tudo errado. Enquanto você faz um alarde falando que o flúor proveniente de algumas outras fontes pode causar o hipotireoidismo. Você tem que explicar muito bem o que você está falando. E nesse caso foi a diminuição de iodo e a alta ingestão de flúor, tá certo? Sobre o flúor e a diminuição do QI. Esse estudo foi feito em países como China e Índia, são países que utilizam muito minério, né, por exemplo, carvão, alumínio, e utilizam usinas, né, termoelétricas, queima de carvão para produzir energia. São países que têm muita poluição. E como eu expliquei para vocês, o flúor ele pode estar em maior concentração em áreas que tenham grande poluição, por exemplo, que utilizam combustíveis fósseis, como o carvão, e também em áreas de minério. Então essa concentração de flúor se torna maior nessas regiões. E observou que as crianças dessa região da China e da Índia, elas tinham um QI 14% menor a de outras crianças que não tinham a concentração de flúor tão alta, né, na localidade. E o que foi que percebeu? Que a concentração de flúor nessas crianças era em torno de 19 miligramas por quilo de peso. Gente, é algo tóxico. Para vocês terem ideia, o consumo máximo recomendado é de 6 miligramas, lá estava 19 miligramas por quilo de peso. Então é algo muito alto. E isso eles correlacionaram com a diminuição do QI. Mas é algo que é impraticável. Assim, no Brasil, isso é impraticável de se fazer. Porque, como eu falei para vocês, é de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso a questão da fluoretação das águas. Outra coisa que teve uma correlação, que eles correlacionaram, foi sobre a incidência do osteosarcoma, que é o principal tumor maligno ósseo, com o flúor, né? Nesse estudo, eles perceberam que as pessoas que tinham osteosarcoma tinham maior concentração de flúor na corrente sanguínea. Mas aí para vocês entenderem melhor, gente, o osteosarcoma, ele é um tumor maligno, né, de tecido ósseo, e ele impede uma correta, digamos, maturação das células ósseas. São células malignas, não cumprem sua função. Essas células podem estar com diminuição de minerais, elas podem não ter a correta matriz, né, mineral e tudo mais. E o flúor, ele tem afinidade por tecidos minerais. Então, para você ver, quando ele é absorvido, ele vai se ligar 99% em tecidos como ósseo e dentes. Quando você tem um tecido ósseo defeituoso ou que não tem uma matriz, né, mineralizada corretamente, você não tem essa ligação do flúor. Então, naturalmente, você vai ter um aumento do flúor na corrente sanguínea. Agora, o flúor, gente, ele não é, digamos, teratogênico. Ele não causa transformação maligna no DNA, que é o que
induziria um câncer, que é o que causaria um câncer, certo? Então, o câncer, basicamente, é a passagem de células defeituosas malignas pelo nosso processo de checkpoints, que é tipo, nosso corpo, nossa imunidade, vai identificar células que estão defeituosas, que podem ser células malignas, e induzem a apoptose, ou seja, a morte programada dessas células para que elas não se reproduzam. Então, uma falha nesse processo, ou se você tem muitas células passando o tempo inteiro, em algum momento pode passar uma dessas células malignas e essa pode originar um câncer. Isso é o que causaria o câncer, né? E além dessa falha no checkpoint, seria a transformação do DNA, né? Alteração de DNA que pode causar uma célula defeituosa. Então o flúor não causa nada disso. Então por isso que eu não entendi essa correlação, né? Que foi estipulada em um desses artigos científicos. Outra coisa, gente, é sobre o flúor e a fluorose dentária e o flúor e a fluorose esquelética. Quando a gente utiliza o flúor, né, por exemplo, por ingestão, quando você bebe uma água fluoretada, por exemplo, em jejum, 100% dela pode ser absorvida pelo estômago, né? No pH do estômago, ele é facilmente absorvido, e essa absorção ela vai para a corrente sanguínea em torno de 30 a 60 minutos, e de 50 a 60% dela vai ser eliminada na urina, 25% nas fezes, o resto 10% em suor, e o restante pode se ligar a tecidos minerais, como ossos e dentes. Quando essa ingestão é exacerbada, você pode ter uma fluorose dentária, ou seja, um excesso de deposição de flúor, né, de ligações que o flúor faz, tornando esse osso mais inorgânico ou fazendo calcificações em lugares que você não queria que calcificassem, por exemplo, em tendões e ligações ósseas. Isso pode causar uma fluorose esquelética ou uma fluorose dentária, que são sinais de uma intoxicação pelo flúor, ou seja, do consumo exacerbado de flúor, que pode ser proveniente da fluoretação do sal de cozinha ou da fluoretação das águas, tá certo? Então esse pode ser um sinal de que o flúor está tendo ingestões altas que pode estar sendo tóxica. Então, um dos sinais de fluorose são essas manchinhas brancas ou amarronzadas nos dentes. E um dos sinais de fluorose esquelética podem ser dores, podem ser alterações no formato de ossos, podem ser deixar os ossos mais suscetíveis a fraturas, porque fica um osso mais inorgânico, digamos, um osso menos orgânico, que é um osso mais mineral. Então, digamos, pode ser um osso facilmente fraturado. Esses são dos sinais, mas são sinais de ingestão tóxica. Para vocês terem ideia, 6 mg por quilo de peso é o limite de consumo de flúor diário. Eu concordo, gente, que a fluoretação das águas, ela pode ser discutida. Porque, por exemplo, existe uma população num bairro do Recife que tem baixo índice de cárie, que as pessoas têm acesso ao cirurgião dentista, que as pessoas têm acesso aos produtos de higiene bucal. Então, pode ser discutido que as águas daquela população não sejam mais fluoretadas artificialmente. Se existisse essa tecnologia disponível, que a gente pudesse encaminhar o flúor para áreas com maior índice de cárie e não para as outras, tudo bem. Mas fluoretação para todo lugar pode ser discutida. Ainda mais que aqui no Brasil a fluoretação tem níveis bastante baixos e seguros do ponto de vista de estudos e de mais de 70 anos de fluoretação das águas no mundo, tá certo? Em 2009, o Canadá tirou a fluoretação das águas e percebeu um aumento do índice de cárie dentária na população e retornou, poucos anos depois, a fluoretação das águas, tá certo? Obviamente tem que ser feita em níveis seguros. Mas, como a ingestão do flúor pode ser proveniente de várias formas, por exemplo, fluoretação das águas, alguns alimentos como chá preto, como peixe e camarão, você tem que ter um controle que aquela ingestão de flúor está tendo níveis seguros de no máximo 6 mg por quilo de peso, que são níveis que não causam danos para a saúde bucal. Tendo em vista que o flúor, quando ele é ingerido, né, de 90 a 95% dele são eliminados. O restante pode ser absorvido por ossos e dentes, e não por tecidos moles, tá certo, gente? Então, o flúor em excesso, ele pode ficar em abundância na corrente sanguínea e pode ter interação com algumas enzimas do corpo e podem causar alguns danos no nosso corpo, mas isso é em excesso. O nosso consumo é seguro. Agora, sobre o flúor nos produtos de higiene bucal, pra vocês terem ideia. Quando você escova seus dentes, gente, 1 grama de creme dental, mais ou menos, vai ter 1 miligrama de flúor. Então, digamos, se você escova seus dentes com equivalente ao tamanho de uma ervilha, que dá mais ou menos de 3 a 5 gramas de creme dental, ali você está utilizando topicamente, ou seja, para escovar seus dentes. Dessas 5 miligramas de flúor que você escova seus dentes uma vez ao dia, 1% dela vai ser absorvido pela via sublingual. Então, dessas 5 miligramas, algo em torno de 0,05 miligramas
foi absorvido. E digamos que você escova os dentes 3 vezes ao dia utilizando o flúor, né? O creme dental com flúor. Então, digamos que você utilizou 0,05 miligramas 3 vezes ao dia. Ao longo de 3 vezes ao dia, você vai usar 0,015 miligramas foi absorvido por você, né? Essa 0,015 miligramas vai ter 95% dela vai ser excretada por fezes, urina e suor. E o restante vai se depositar em ossos, né, que podem fazer bem, né, em quantidades seguras, ossos e dentes. Ou seja, essa quantidade nunca vai fazer mal, gente, porque isso, digamos que 0,15 miligramas, 95% dela foi eliminada. Sobrou, digamos, 0,01 miligrama. Esse 0,01 miligrama vai se ligar a dentes e ossos. Isso para chegar a 6 miligramas, você tem que escovar seus dentes umas 500 vezes por dia para chegar a uma dose que pode causar uma toxicidade, por exemplo, a fluorose dentária e a fluorose esquelética. Por isso, gente, os produtos de higiene bucal são seguros para serem utilizados, sejam eles os cremes dentais, que tenha 1 miligrama por grama de flúor, sejam eles os enxaguantes bucais, que vão ter em torno de 1 miligrama por ml de flúor, e também, gente, outros como verniz fluoretado, o flúor tópico aplicado no dentista e tudo mais. O que cabe à discussão é sobre o flúor proveniente da fluoretação das águas. Existem populações que não têm mais essa necessidade, enquanto outras você consegue reduzir o índice de cárie dentária entre 30% e 60% nessa população, tá certo? Por isso que o flúor é justificado. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu sei que são muitas informações diferentes, com muitos termos diferentes. Eu espero que eu tenha sido claro para vocês. E se você não entendeu, se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui em formato de comentário que eu vou responder todas. E até a próxima, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui, tá certo?